Queria falar com os irmãos e com as irmãs sobre a Bíblia, o livro da esperança. Me lembro quando cheguei no nosso seminário, hoje chamada de FATIP, em 1964. Sempre o nosso mundo teve correntes teológicas e filosóficas que ocupam o nosso imaginário, que ocupam nossas reflexões. E naquele ano surgiu um livro chamado Teologia da Esperança, de um dos maiores teólogos reformados dos últimos, eu acho que eu não erro em dizer, dos últimos 50 anos, Moltmann. E toda a sua obra é baseada na reflexão sobre a esperança, que em meio ao caos que o mundo está vivendo, há esperança. E ele fala de algo fantástico, que nos advertindo, uma ética do medo vê crises, mas uma ética da esperança reconhece possibilidades que surgem destas crises. E ele parte do pressuposto justamente de uma das maiores crises que a história da humanidade já experimentou, que foi a crucificação de Jesus. E ele vê a partir daquele momento dramático da história do cristianismo, quando os cristãos que estavam no braço da esperança, de repente, essa terrível crise abate sobre os cristãos no mundo, sobre os seguidores de Jesus. Mas ele não fica no drama da crise da morte de Jesus. E ele tem o foco da sua reflexão sobre a esperança que nasce com a ressurreição. É a porta que se abre para a esperança com a ressurreição de Jesus. Pedro, nesse texto, irmãos e irmãs, fala de um momento terrível vivido pelo povo de Deus. Esse momento aconteceu mais ou menos entre o ano 62 e 64 da era cristã, quando uma grande perseguição, a partir de Jerusalém, e que se espalhou por todo o Império Romano, atingiu a cristandade. O sofrimento, inclusive Pedro viveu esse sofrimento. Pedro foi preso, foi torturado. Então aquele momento terrível vivido pela igreja. Mas no meio de todos esses desafios, Pedro chama a atenção que aquele momento era um dos mais oportunos para a igreja dar o seu testemunho. Era o momento mais importante da vida daquela comunidade que nascia, para falar justamente da esperança que estava no coração daquela gente. E ele dizia: vocês, Igreja de Jesus, é desafiada a dar constantemente a razão da esperança que há em vocês. Dessa esperança que nasce do caos, dessa esperança que nasce do futuro incerto. E é o tempo de vocês realmente se encontrarem com o Senhor. E ele fala daquele momento dramático vivido pela igreja. E comecei a pensar,
fazendo um paralelo daquele tempo para o nosso tempo. Também vivemos um tempo de desesperança. Também vivemos um tempo onde poucos têm praticamente tudo e muitos praticamente não têm nada. Desse tempo em que a igreja é desafiada a falar e a explicar e dar as razões da sua esperança. Em meio ao estresse moderno, em meio a esse tempo pós-moderno, onde a desesperança e um futuro incerto nos convida para os braços da esperança em Jesus. É para esse momento que a Bíblia nos abre o coração. É para um momento como esse que a Bíblia nos alerta para essa visão objetiva e clara do mundo. E Pedro nos alerta. Esse é o tempo do anúncio, muito mais que um tempo de denúncia. Esse tempo é o tempo da oração, mas nós devemos ir da oração à ação, porque senão não tem sentido de dar testemunho e de dar as razões da nossa esperança que está em Jesus Cristo. Pedro fala de algo fundamental para a nossa vida e algo surpreendente que brota desse texto. Pedro nos dá com clareza a convicção e a certeza de que nós não estamos sozinhos neste mundo. Nós temos o nosso proprietário, que é o nosso próprio Deus. E é o Cristo ressuscitado que está passeando e caminhando e andando conosco no mundo. Isto é a razão da nossa esperança. Para um mundo que se dirige às pessoas constantemente com essa ética do medo, a palavra de Deus nos convida para estarmos nos braços das possibilidades, das grandes possibilidades que se abrem para a igreja dar o seu testemunho neste mundo. Bíblia, o livro da esperança. Nós, pregadores, antes de nos apresentarmos como julgadores do mundo, nós somos chamados para ser os arautos da boa notícia, da esperança que chegou para todos nós. Eu gosto de pensar, irmãos, sobre um aparelhozinho que nos dá direção e caminho e que nos enche de esperança, que é o GPS que nós usamos e nos dá a esperança de chegarmos nos nossos destinos. Ele nos avisa dos perigos, ele avisa de buracos até na pista, de carros no acostamento, de radares, mas ele também nos leva para lugares perigosos. Recentemente, uma família de turistas foi parar no meio de uma favela no Rio e teve a sua vida ceifada. E eles estavam acompanhando o GPS. Deus é o nosso GPS. É um GPS que nos enche de esperança, mas é um GPS que nos leva para os braços da segurança. Em Deus, nós não temos só a esperança de chegarmos ao propósito que está no coração de Deus, mas Ele nos dá a segurança do percurso e da nossa caminhada.
Irmãos, nós temos aí na nossa mão a palavra de Deus na nossa língua. A Bíblia está traduzida para mais de 3.500 línguas no mundo. Mas há uma estimativa que nós tenhamos cerca de 7.000 línguas no mundo. Portanto, ainda muitos povos estão sem a Escritura na sua língua. Deus falando ao coração dessa gente na sua própria língua. Isso incomodou terrivelmente o menino lá pelo século XVII, que aos 12 anos se converteu. Não sabemos quando ele foi parar na hoje Indonésia. Naquela época a capital da Indonésia se chamava Batavia, e lá esse menino se converte. Aos 14 anos ele começa a ficar angustiado, porque o povo dele, de fala portuguesa, não tinha a Bíblia na sua língua. E aos 14 anos, esse menino chamado João Ferreira de Almeida começou a tradução a partir do Novo Testamento. Aos 16 anos de idade, ele já tinha concluído a tradução do Novo Testamento. E eu fico aqui no meu coração imaginando o que leva uma criança, um adolescente, um jovenzinho, se apaixonar tanto pela Escritura Sagrada, a ponto de fazer essa tradução para que Deus falasse ao coração do seu povo, da sua gente, na língua que eles pudessem entender e compreender. Gosto de lembrar de outra menininha, que aos 7 anos, na Inglaterra, foi levada pela mão da sua mãe, da sua professora, até a casa do pastor da aldeia. E lá, a professora perguntou para ela: você gostaria de ler a Bíblia? Ela disse: mas eu posso fazer isso? É claro. E ela se emocionou, as lágrimas, lendo as Escrituras Sagradas, tendo uma Bíblia diante dela. Ela saiu ali da casa do pastor e disse: eu ainda vou ter a minha Bíblia. E saindo dali, ela começou a trabalhar. Durante 6 anos, essa menininha chamada Mary Jones, ela trabalhou e guardou todas as moedas que ela recebeu nesse período. Até que, ali na sua adolescência, ela disse para a mãe: mamãe, prepara um lanche porque eu vou atrás da minha Bíblia. E ela viajou a pé vários dias, 3, 4 dias, até chegar num lugar onde disseram que lá tinha Bíblia para vender. Ao chegar, o pastor olhou para aquela criança: mas uma Bíblia custa muito caro. Ela disse: eu sei, mas eu trabalhei 6 anos para ter a minha Bíblia. E o pastor disse: só que a única Bíblia que eu tinha aqui, ela já está reservada para alguém. E ela começa a chorar. E o pastor, condoído, diz: mas vamos fazer o seguinte, você leva esta Bíblia. E ela voltou para sua casa, pelo caminho emocionada, mas deixou algo no coração daquele pastor. Reuniu toda a sua comunidade, os seus colegas, e disse: isto não pode continuar acontecendo. Nós temos que trabalhar para que as Escrituras Sagradas, para que a Bíblia, o livro da esperança, esteja e possa chegar nas mãos de quem quer ter uma Bíblia.
Essa menina me ensinou, disse o pastor, que a esperança não morre no coração. E que a Bíblia pode nos levantar e nos levar a enxergar outros horizontes. Aquele grupo tomou uma decisão e em 1804, na Inglaterra, surgiu a primeira sociedade bíblica do Brasil, a Sociedade Bíblica do Mundo, que recebeu o nome de Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira. 12 anos depois, ela chegou nos Estados Unidos e foi fundada a Sociedade Bíblica Americana. E o que essa pequena criança fez, irmãos e irmãs? Em 1808, com a abertura dos povos, dos nossos portos às nações amigas, pelo rei Dom João VI, essa abertura possibilitou chegar ao Brasil a primeira remessa de Bíblias. 12 mil Novos Testamentos chegaram no Porto do Rio de Janeiro para serem distribuídos para a população. E a gente passaria aqui, irmãos e irmãs, contando os grandes feitos de esperança que as Escrituras Sagradas têm feito para o gênero humano. Que Deus esteja conosco, que nesse dia da Bíblia, ame este livro. Mais do que isto, lembre de orar pelas 150 sociedades bíblicas no mundo. Lembre de orar pela sua sociedade bíblica. Ela não me pertence. A Sociedade Bíblica do Brasil pertence a todos os irmãos e a todas as irmãs. Não pertence ao nosso diretório de São Paulo. A Sociedade Bíblica do Brasil, a gráfica da Bíblia, que está lá e que é a maior gráfica da Bíblia do mundo e que produz Bíblia para mais de 100 países no mundo, ela pertence à igreja, pertence a você. Então, queria convidar você, não apenas a falar desse livro da esperança, mas falar para o mundo que vale a pena, em meio a um futuro incerto, mas as promessas do passado prenunciam prelúdios da mais bela harmonia, porque a palavra de Deus está falando no coração de quem está sofrendo, e a esperança está nascendo. Amém.